Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz associação de resistores, tá? Então o que é fazer uma associação de resistores? A associação de resistores é determinar uma resistência total, também conhecida como resistência equivalente, que se refere àquela resistência que apresenta o circuito todo na passagem de uma corrente elétrica. Tá certo? Então, por exemplo, a associação que a gente tem aí, a primeira, seria a associação em série. O que significa uma associação em série? É esse desenho que a gente está vendo aqui. A gente está vendo que se a corrente elétrica passar, que são aqueles elétrons, né, o fluxo de elétrons, que eu costumo falar que são carros passando numa pista, né, cada elétron é um automóvel. Então você tem aqui um fluxo de automóveis, né, muitos carros passando, e cada um vai passar por um túnel. Né? O que acontece numa associação em série? Acontece que o mesmo número de carros que vai passar pelo primeiro túnel também vai ser o mesmo número de carros que vai passar no segundo e no terceiro. Por quê? Porque eles não apresentam outra via alternativa, não tem por onde eles desviarem o caminho. Então, se aqui forem passar, por exemplo, 10 automóveis, vão passar aqui, esses mesmos 10 vão passar aqui, esses mesmos 10 vão passar aqui. Agora, voltando para a eletrônica, o que significa na prática? Significa que a corrente elétrica, quando vai passar por essa resistência, também toda ela vai ter que passar por essa resistência e também por essa daqui. Quando isso acontece, ou seja, a corrente é a mesma em todos os resistores, a gente diz que eles estão em série, ou seja, um atrás do outro. E como é que a corrente enxerga essas resistências em série? Ela enxerga como se fosse uma resistência única, certo? E aí a gente chama de resistência total ou equivalente. É engraçado o nome que é equivalente, né? A mesma coisa que eu falo assim, olha, eu tenho 3 pessoas que trabalham para mim, só que aí eu consigo contratar uma pessoa que trabalha pelos 3, ou seja, essa pessoa equivale ou tem o trabalho equivalente dessas outras 3 pessoas. Então ela vale pelos 3. Ou seja, resistor equivalente é aquele que representa os 3 sendo um só. Tudo bem? Então agora vamos ver como é que a gente calcula a resistência total em série. Simplesmente a gente vai pegar o valor da primeira resistência e somar com a segunda, terceira e quartas e quantas assim tiver. Então se por exemplo, aqui for uma resistência de 5 ohms, aqui for uma resistência de 10 ohms e aqui for uma resistência de 3 ohms, como é que você vai fazer a fórmula? Você vai pegar R1 mais R2 mais R3. Ah, professor, e se houver outra? Ah, pode colocar, né? Então, nessa associação aqui, você vai colocar 5 mais 10 ohms mais 3. E aí você vai ter o quê? 5 mais 10, 15, mais 3, 18 ohms. O que significa na prática? Que essa associação aqui é a mesma coisa que uma resistência de 18 ohms. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente tem aqui um segundo caso, quando os resistores estão em paralelo, né? O que significa resistência em paralelo? Significa o seguinte: a corrente elétrica, ela vem para cá e você vê que ela tem dois caminhos para decidir. Então, voltando a fazer aquela analogia que eu fiz dos automóveis, do trânsito, os carros estão aqui e eles encontram esse cruzamento, que a gente costuma chamar de nó. O que significa esse nó? Significa que uma parte de automóveis pode ir para cima e a outra parte pode ir para baixo. Aí vamos supor que sejam 10 automóveis. 4 foram aqui para cima e 6 optaram por vir por baixo. 4 vão passar no resistor R1, resistor não, seria o túnel, né? 6 automóveis passariam pelo túnel 2 e aí eles encontrariam aqui no outro cruzamento, também chamado de nó, e vão voltar a ser os 10 automóveis no total. Então você vê que houve uma divisão de fluxo de automóveis. A associação de resistores é a mesma coisa. Em paralelo, a corrente vem aqui, vamos dizer que seja 10 amperes. E aí 4 amperes vira para cá e 6 amperes desce. Chegando aqui, o mesmo 4 se junta com o 6 e aqui nesse fio aqui volta a ter 10 amperes. Então, quando isso ocorre, ou seja, o fluxo de elétrons se divide e depois eles voltam a se encontrar, os resistores que fizeram essa divisão, eles estão em paralelo. E como é que você faz a fórmula, né, da resistência equivalente da resistência em paralelo? Então, olha só,
A resistência, quando você só tem duas, é uma fórmula que eu gosto muito, que é a mais fácil, né? É simplesmente você pegar R1 vezes R2, ou seja, o valor dessa vezes essa, dividido por R1 de novo, mais R2. Vixe, professor, não, tranquilo, vamos lá. Vamos colocar valor para R ser igual a 6 aqui, 6 ohms, e aqui 3 ohms. E aí a gente vai fazer a fórmula aqui, ó. Qual vai ser a resistência equivalente dessas duas aqui? R1 é 6, 6 e R2 é 3. 3, então vai ser 6 vezes 3, dividido por R1 de novo, 6, mais R2, que é 3. Aí o que você vai ter aqui, ó? 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. 18 dividido por 9, 2 ohms. Ou seja, se eu coloco uma resistência aqui de 6 e outra aqui de 3, a energia, a corrente elétrica vai enxergar esses dois resistores como se fosse um só de 2 ohms. Tranquilo? Bom, pessoal, e o que acontece quando houver mais do que dois resistores? Ou seja, 3, 4 resistores em paralelo. Eu posso usar a fórmula R1 vezes R2 vezes R3 por R1 mais R2? Não, nem pensar, não inventa a fórmula. Essa fórmula que eu passei agora, ela só serve para duas resistências. Quando houver três resistências, você vai usar essa fórmula aqui. Então, como é que vai ficar? Então, você tem aqui, ó, R1, R2 e R3. São três resistores em paralelo. Por que em paralelo? Você nota que a corrente vem aqui, ó, uma parte vai para cima, a outra vai para frente e a outra desce. Aí essas três correntes que a gente está vendo aqui, elas simplesmente, uma passa para cá, outra para cá, outra para cá, e aqui elas voltam a se encontrar, certo? Uma vem para cá e pronto. Então os três resistores estão em paralelo. Agora, qual é a fórmula que você vai usar? Então você vai usar essa fórmula aqui, ó. Vai ser 1 dividido por 1 dividido por R1. Mais aqui embaixo 1 dividido por R2. Tudo aqui embaixo ainda. Mais 1 dividido por R3. E se houver R4, R5, R6, você vai completando aqui. Pessoal, de coração mesmo, eu odeio essa fórmula. Por quê, professor? Porque essa fórmula aqui, ela te induz a muito erro, né? Imagina, por exemplo, que eu coloquei aqui, ó, aqui vai ser um resistor de 6 ohms, que nem o anterior. Aqui vai ser 3 ohms. E vamos colocar aqui uma resistência de 2 ohms. Perfeito? Olha que coisa estranha que vai dar. Você vai fazer 1 dividido por R1. Quem é R1? 6. Já viu quanto dá 1 dividido por 6? Né? Dá uma dízima miserável. Aí você pega 1 dividido por 3. Outra dízima miserável. E aí 1 dividido por 2 dá meio. Aí você vai ter que somar tudo isso daqui para depois fazer o inverso de novo. Ixi, então é complicado? Eu acho, né? Eu prefiro facilitar a minha vida. Como que eu facilito a minha vida? Bom, a dica que eu dou para vocês é eu dividir esse problema em duas partes, já que são três resistores. Eu faria da seguinte maneira: eu pegaria primeiramente só dois resistores e usaria aquela fórmula anterior, do R1 vezes R2 por R1 mais R2. O resultado vai equivaler a essas duas resistências. O resultado que você obtiver aqui não vai continuar em paralelo com o R3? Aí eu pego aquele resultado e faço de novo aquela fórmula com o R3. Vamos fazer junto? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar R1 e R2. Então você já viu na aula passada, no exemplo passado, né? Vou fazer aqui, ó. Vai ser quem, ó? Vai ser R1, ó, essa fórmula aqui, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Eu vou pegar esses dois só. Deixo o outro aqui quietinho. Vai ficar como? 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. Vai dar 18 sobre 9, que vai dar 2 ohms. O que significa na prática? Que essas duas resistências se transformaram numa só. Ficou uma resistência de 2
E essa daqui, ó, o R3, ele continua quietinho aqui, ó. Esse aqui continua sendo o R3. 2 ohms. Certo? Eu peguei estas duas aqui, ó, e transformei numa só. Agora ficou uma resistência de 2 ohms em paralelo com outra resistência de 2 ohms. Vou voltar a fazer a mesma fórmula, agora com esses dois resistores. Então eu vou fazer aqui, ó, fazer desse lado aqui mesmo. R1 quem que é? Os 2 ohms que eu achei, vezes o R3 aqui, 2, que seria o R1 vezes R2. Dividido por R1 de novo, 2, que eu achei, mais o R3 aqui, que é 2. 2 vezes 2, 4, dividido por 2 mais 2, 4, 1 ohm. Então, a resistência equivalente vai ser 1 ohm. Perfeito? E aí você vai verificar que vai dar aproximadamente a mesma coisa aqui, né? Eu até arriscaria fazer, mas vamos fazer para a gente ver que eu não estou enganando. Espera aí. Bom, pessoal, você vê o problema dessa fórmula aqui, né? Eu já tenho que usar uma calculadora, não dá para fazer de cabeça. Agora, se você estiver fazendo uma prova que não pode usar calculadora ou um concurso aí, vai complicar. Então, olha só, eu só estou mostrando essa porque eu estou justificando porque que eu não gosto dela e gosto mais da outra. Vamos fazer aqui, ó, 1 dividido por R1, então vai ser 1 dividido por 6. 1 dividido por 6. Você vai ter, olha a dízima aí, 0, né? Aí eu vou pegar, vou marcar de cabeça, ó, vai dar 0,166, ó, 0,166. Esse é o primeiro aqui, ó. Agora vamos fazer 1 dividido por R2, que é 3. 1 dividido por 3. Outra dízima aí, ó, vai ser mais 0,333. Perfeito? Agora, 1 dividido por 2, que é o R3. 1 dividido por 2 é meio, né? Ó, 1 dividido por 2, 0,5. Isso está bonitinho. Agora a gente vai somar todo mundo que a gente fez aqui, que é essa parte aqui. Ó. Então vai ficar meio, começar já do meio, mais 0,333, correto? Isso porque tinha mais, né? Só estou pegando as três casas depois. Mais 0,166 igual a, olha, 0,9999. Quer dizer, praticamente 1, certo? Perfeito? E aí o que vamos fazer? Aí a gente vai pegar e dividir 1 dividido por 0,999 e você vai ter, ó, 1,00, que é exatamente o resultado que a gente fez, né? Só que usando as duas fórmulas. Tá vendo então porque eu falei que é muito mais fácil usar primeiro aquela fórmula lá, fazendo de 2 em 2? E agora, pessoal, a gente vai ver quando os resistores em paralelo são de valores iguais. Você pode também fazer tudo aquilo que eu já expliquei que vai dar certinho, né? Você pode fazer usando a primeira fórmula, 3 vezes 3 dividido por 3 mais 3, depois pega o resultado e faz com a de baixo. Você pode usar aquela outra fórmula que eu falei que eu não gostei, aquela grandona. Mas você também pode fazer uma de um jeito mais rápido. É essa fórmula aqui, ó, quando os valores são iguais. Você vai colocar o valor do resistor dividido pelo número de resistores iguais. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim. Qual é o valor dos resistores que estão aqui todos iguais? 3 ohms. Então, eu vou colocar aqui, ó, são 3 ohms. E qual é o número de resistores que são todos iguais? 1, 2, 3. São 3 resistores. 3 dividido por 3, a resistência total vai ser 1 ohm. Beleza? Ah, não acreditei. Então vamos fazer aquela outra fórmula do R1 vezes R2 só para você conferir? Vamos, sem problema nenhum. Estamos aqui para isso. Ó. Vamos usar esses dois aqui primeiro. R1 vezes R2, vou usar essa aqui, né? A outra eu não gosto de usar não. R1 mais R2. 3 vezes 3 dividido por 3 mais 3. 3 vezes 3, 9. Dividido por 6, né? Opa, dividido por 6. O que a gente vai ter aqui? 1,5, correto? E agora o que a gente vai fazer aqui, né, com esse resultado de 1,5? Deixa eu botar aqui. Vamos pegar esse 1,5, coloca ele aqui, ó.
e embaixo o resistor que a gente não mexeu. Aqui vai ter que usar calculadora, não tem importância. Vai ser o que? R1 vezes R2, vai ser o que? 1,5 vezes 3, certo? Vai dar 4,5. Tá fácil, não precisa da calculadora não. E aqui embaixo vai ser o que? R1 mais R2, 1,5 mais 3, vai dar também 4,5. 4,5 dividido por 4,5, 1 ohm. Ui, professor, a mesma coisa. Exato, a mesma coisa. Então, para resistores em paralelo, resumindo, a dica é sempre usar essa fórmula aqui, mas de 2 em 2. Mas, quando forem resistores do mesmo valor ôhmico, você ganha tempo, né? Por quê? Porque você vai usar o valor do resistor, que são todos iguais. Então, se aqui fosse 50, 50, 50, 50 ohms, dividido por quanto? Por 3. E aí, facinho a conta. Última dica do professor Diniz aqui. Eu sempre falo assim, olha, quando você tiver uma prova de alternativas e você, por exemplo, tem assim, qual é o resistor que tem aqui que vai dar em paralelo? 3 ohms, 2 ohms, 1 ohm, né? Vamos colocar outros valores, desculpa. Vamos fazer assim, 30 ohms, 20 ohms, 1 ohm ou 10 ohms. Sempre você vai pegar como resposta a seguinte frase: numa associação em paralelo, o valor da resistência equivalente vai ser sempre menor do que o menor resistor que tiver em paralelo. Oi? Então, de novo, o valor da resistência total vai ser sempre menor do que o menor resistor que tiver em paralelo. Então você vai olhar aqui e observa que todas as alternativas são maiores que os resistores que estão aqui. Então você vai pegar sempre qual? Aquela alternativa que for menor do que o menor resistor que tiver em paralelo. Então, se no caso a gente viu lá no outro circuito, né, que eu vou mostrar agora aqui, você tem lá um resistor com 6 ohms e com 3 ohms. Qual foi o resultado? 2 ohms. Você vê que é sempre que o valor vai ser menor do que o menor resistor que estiver em paralelo na associação. Então, nesse caso aí, você sempre vai acertar, né? Porque olha só, outro exemplo que a gente acabou de fazer, olha só, 6 ohms, 3 ohms e 2 ohms. Qual vai ser o resultado? Vai ser sempre menor do que o menor resistor que está em paralelo. Olha aqui, esse é o 2. Então vai ser menor que 2. Quanto foi que deu? Deu 1. Legal, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado e a gente volta aí numa próxima aula. Muito obrigado.